Olá, galerinha, tudo bem? Vamos continuar então o nosso caminho por intermédio, né, da nossa filosofia aqui, da filosofia antiga, né? Vamos falar um pouquinho sobre a passagem do mito à razão, mas tão somente para nós chegarmos ao que é, de fato, a cosmologia antiga, tá? Os primeiros filósofos, que receberam o nome então de pré-socráticos, né? Pré-socráticos, antes de Sócrates, né? Por meio da natureza, se apoiaram nas efetividades da existência como o primeiro momento de ruptura com as respostas mitológicas. O que significa isso, né? Eles não queriam mais responder o mundo por intermédio de uma percepção pseudocientífica ou pseudo-perceptiva, ou seja, de uma visão mentirosa, porque, na verdade, o pensamento mítico é um tipo de racionalidade, mas é uma racionalidade que funciona para além da observação, ou não está ligada à observação ou à efetividade da existência. É por isso que é mitológico, é mítico, é místico, está apoiado num tipo de ideia que se estabelecia como saber originário desde o início da humanidade, mas que é um tipo de resposta que se dá diante da impossibilidade de responder de uma maneira melhor, tá? Então, se via ali um trovão caindo, é Zeus, né? As flores desabrocharam, né? Tem a participação de Hera. Então, quer dizer, o mar está revolto, Poseidon. Então, assim, a verdade, né? As origens, né? As grandes perguntas, elas eram respondidas com respostas fragilizadas pela uma ideia mitológica que era nascida naquele povo ali, tá? Então não tinha uma ideia de veracidade, uma observação. E esses primeiros filósofos da natureza, natureza em grego, vão lembrar que é physis, né? Então são os primeiros físicos, eles vão construir as suas respostas através de uma atitude contemplativa, ou seja, observando a realidade e querendo entender o que se passa com a realidade, tá? Queriam entender por que estavam no mundo e qual seria o destino de suas vidas. Algo muito próximo, muito semelhante do que ainda são as nossas questões. As nossas questões ainda passam por essa ideia da gente tentar descobrir o que é o mundo, para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, né, quem é o humano, né, o que é certo, o que é belo, né, como que se dá o poder. Então, quer dizer, o que é a filosofia hoje política, a filosofia da ciência, a filosofia estética, a antropologia, né? Na verdade, a ética, a lógica são buscas então de se descobrir aquilo que são as mesmas questões que estiveram, né, inculcando o ser humano desde as origens. Mas, obviamente, que inculca os humanos desde a origem, mas nós não podemos mais responder por intermédio de uma concepção mítica, né? Então, tarefa nada fácil essa de traduzir o mundo visível em palavras observáveis. Tarefa nada fácil essa de colocar em palavras, numa tradução racional, aquilo que a gente encontra, que a gente vê no mundo. Então, relacionando causa e efeito, acabaram então criando uma racionalidade que tinha por nome filosofia. Então, esse é o nascimento da filosofia. A filosofia nasce enquanto física, a filosofia nasce enquanto cosmologia, a filosofia nasce como um desejo, um intuito de tentar explicar aquilo que se passa no universo, né? Aquilo que se tem como conhecimento, ou o que é a verdade, né? E esses primeiros cosmólogos, né, esses primeiros físicos, primeiros filósofos, eles não viam o humano como algo separado do seu meio. O homem e o meio estavam totalmente misturados. Algo que na filosofia socrática já não é mais dessa maneira. Com Sócrates, nós temos uma ruptura do homem com o meio, então nós temos uma antropologia diferente de uma cosmologia. Por hora agora, responder sobre a ordem do universo, responder sobre a ordem também deste humano que é natural e disperso no universo. Eles viam com seus olhos um mundo que não conseguiam perceber, né? Que não conseguimos perceber. Não, ou seja, a gente não dá conta mais desse mundo da paideia grega. Nós não damos mais conta deste mundo que existiu no século V e IV antes de Cristo. O que nós percebemos, portanto, é que os primeiros filósofos, eles tratavam de uma cosmologia, né?
Ou seja, vou explicar o que é cosmologia. Buscavam compreender que ordem era aquela que formava todas as coisas. Tá? Vamos lembrar que cosmos, em grego, significa ordem. É o contrário de caos, né? Cosmos, ordem. Caos, desordem. Então, qual é a ordem do universo? O que está em mim, está em você, está em todas as coisas e fazem as coisas serem do jeito que são ou funcionarem da maneira que funcionam. Essa era a grande pergunta. E aí, gente, as respostas, a gente não vai se centrar tanto nas respostas. É claro que a gente vai passar pelas filosofias aqui, compreendendo essas respostas aqui, né, indo em direção, já vou dar o spoiler, nós vamos da água de Tales até, né, o átomo de Leucipo e Demócrito de Abdera, mas a ideia é compreendermos com esses pré-socráticos que eles estavam a efetividade das suas perguntas e não a maneira como responderam. A maneira como eles pensaram é mais importante do que as respostas que eles deram. Então, para nós aqui, essa ordem que forma todas as coisas é aquilo que a gente está perseguindo. Buscavam compreender qual era a substância que permitia que todas as coisas de fato existissem. Opa, pergunta boa essa, né? Ou ainda em sinônimo, buscavam o arqué, ou o princípio gerador, a causa primeira de todas as coisas. E, obviamente, isso é causa primeira de todas as coisas, o motor primeiro, aquilo que vai estar em mim, você, na planta, no animal, na pedra, e que faz as coisas serem do jeito que são, né? Guarda essa expressão. Arqué, causa primeira, princípio gerador, aquilo que faz as coisas serem do jeito que são, a primeira composição, tá? Causa primeira de todas as coisas e que possibilitava a ordem do mundo e a existência do próprio homem. Então essas são as grandes questões aqui colocadas, né, pelos filósofos cosmólogos. Vamos então a eles. Primeiro de todos, é o senhor Tales de Mileto, tá? Tales de Mileto, porque Mileto é uma cidade-estado da Jônia. Eles são jônios, os primeiros filósofos, tá? Né? Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, um professor do outro. Mas vamos lá então para os jônios. Para o primeiro filósofo, a água era o princípio primeiro, o arqué, uma vez que observa que a umidade é a nutrição de todas as coisas, estando até o calor nela vivendo e surgindo. As sementes são prova disso, assim como o próprio homem vai em direção à morte graças à desidratação e nascem repletos da tenacidade da água. Ou seja, a resposta de Tales era arque hidros. Se ele estava querendo entender aquilo que formava todas as coisas, ele observando, tá vendo que não é uma resposta mitológica, né? O mito é a ignorância, então ele vai para um princípio de racionalidade, entendendo que aquilo que forma, fundamenta, possibilita todas as coisas, o arqué, o princípio gerador da natureza, da ordem do mundo. Eu estou fazendo questão de dar todos esses exemplos para isso fixar bem na cabeça de vocês, tá? Mas então, o arqué, a ordem, o princípio gerador, o princípio universal de todas as coisas, aquilo que é a base da cosmologia para o Tales era a água. E o bacana não é então a resposta, porque nós sabemos que a água não é o princípio gerador, né? Nós sabemos que a água não é um arqué válido. O importante para nós aqui é perceber que, estão vendo? Que ele não precisou usar um Deus para explicar o que a ordem do universo. Ele está tentando o quê? Observando. O método dele é: as sementes são prova disso, assim como o próprio homem vai em direção à morte graças à desidratação, ou seja, porque a gente nasce hidratado e o processo de envelhecimento é um processo de desidratação, né? Que as sementes precisam de água, que tudo que existe precisa de água, ele então concluiu que a água era esse princípio geral e universal, esse princípio gerador, esse arqué. Tá? Aristóteles, em sua metafísica sobre Tales, escreveu: entretanto, esses filósofos não estão de acordo quanto ao número e a espécie de tal princípio, e não estavam mesmo. Alguns vão falar que é um, ou seja, eles são monistas, outros vão falar que são muitos, ou seja, eles são pluralistas, né, quanto a esse princípio. Um vai falar que é um princípio, outro vai falar que são dois princípios, outro vai falar que são muitos princípios, outros vão falar que são infinitos princípios, tá? Eles não estão certos quanto à espécie, do que é composto, do que é, né? Mas Tales diz que esse princípio é a água.
Por isso afirma que a Terra flutua sobre a água, tá? Extraindo sem dúvida essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido. Ou seja, tudo precisava da água. Ora, aquilo do qual todas as coisas são geradas é justamente o princípio de tudo. E a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. Então, para além do Aristóteles, que não chegamos ainda, né, em Aristóteles, mas para além dessa concepção aristotélica, Aristóteles está simplesmente evidenciando que Tales compreende que todas as coisas são fundadas por água, formadas por água, na cabeça do Tales. Na cabeça de Tales. Ele estava entendendo que a causa que possibilitava todos os efeitos era ou mais água ou menos água, tá? Então nós entendemos, começamos a entender primeiro como que essa constituição do que é um princípio geral universal, do que é o princípio gerador, do que é um arqué, né? Então a gente vai estar tentando aqui com os pré-socráticos, tentando com os cosmólogos mostrar respostas diferentes a esta mesma pergunta, que é a ordem do universo, que é o cosmológico, tá? Anaximandro de Mileto, né, discípulo de Tales, né, ele discordou do seu mestre. Para Anaximandro, o arqué não podia ser um elemento determinado como a água, uma vez que ela, a água, seria uma forma formada. O pleonasmo aqui realmente é necessário. Como assim forma formada? É uma coisa coisada, ou seja, é algo que existe e que também seria gerado por outra coisa, que também exigiria um arqué para que ela fosse formada. Ou seja, a água tem qualidades determinadas. E para o Anaximandro, o princípio gerador e universal não podia ser determinado, ele deveria ser infinito. O infinito que não é determinado, algo que é ilimitado, ou seja, que não tem limites, que não é uma forma formada, não tem forma. Não é uma coisa coisada, ou seja, não é algo que surgiu de outra coisa. Para ele, a água também era determinada pelo arqué, que é o apeiron. Apeiron, gente, em grego, significa infinito. Então, Anaximandro entendia que as coisas finitas eram pequenos pedaços finitos do infinito. Eram módulos, igual na matemática, tá? Anaximandro acreditava que todo o universo somente é possível como resultado de uma oposição entre forças antagônicas, que os elementos naturais são efeitos de pares opostos, faltou um Szinho aqui, em uma situação singular de equilíbrio. Ou seja, tudo é, portanto, formado por áperon, formado por infinito, que por sua afinidade é diametralmente oposto ao todo das coisas que são finitas, tá? Então, se o, as coisas que nós vemos são finitas, são temporalmente finitas, são materialmente finitas, elas são assim porque elas surgem de um contrário que é infinito, ilimitado, indeterminado e que possibilitaria a existência de todas as coisas. Então, essa metodologia dos pares dos opostos pode ser pensada da seguinte maneira: só existe o claro porque existe o escuro. Só existe a bondade porque existe a maldade. Se todas as coisas fossem boas, não existisse nada que era mal, nem a bondade existiria, porque o bom só é possível pela existência do mal. A verdade só é possível pela existência da mentira. Se tudo que existisse fosse verdade, não existisse mentira, não existiria nem mentira nem verdade. E assim, claro, escuro, alto, baixo, né, quente, frio. Né? Imagina se todas as coisas fossem frias, não existisse o quente, a gente também não teria capacidade de dizer o que é frio ou mais frio, entendeu? Então, a dissolução de todas as coisas manifesta-se com uma justiça, haja vista que a culpa e a pena da injustiça na ordem do tempo causada pela formação das coisas deve ser sanada a certa hora. Aí já é um outro princípio de Anaximandro, né, de que as coisas elas tenderiam a se desintegrar num determinado momento e voltar para o infinito, tá? Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro,
também vai discordar do seu mestre. Anaxímenes ele acreditava que o princípio das coisas era o ar, porque o ar por si só já é infinito. Ou seja, ele tenta juntar Tales, de certa forma, com Anaximandro. Ou seja, o arqué era o aer aperum, o ar infinito. Uma vez que ele, o aer aperum, é ao mesmo tempo um princípio primordial subjacente que deveria ser único, infinito, mas determinado e indeterminado como o princípio da vida. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o ar ápero é ao mesmo tempo determinado e indeterminado, porque não cabia na cabeça do Anaxímenes como uma coisa indeterminada ia virar determinada. Agora, o ar era tão necessário à existência quanto a água. Então é um princípio determinado. Na verdade, até mais importante do que a água para o Anaxímenes. E como a gente não consegue ver aonde começa e onde acaba, ele ia compreendendo que as coisas eram formadas ou por rarefação ou por condensação. Explico. Na citação de Simplício. O ar diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Ou seja, mais ar, ar condensado. Menos ar, ar rarefeito. Atenuando-se, ou seja, rarefazendo o ar, ele torna, isso faz surgir o fogo. Condensando-se, ar mais ar, vento. Ar com vento, né, se condensando, vai transformar a água. Se a gente parar para pensar que a água é dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio, e o hidrogênio é um gás e o oxigênio é um gás, né, que você conseguiria fazer a junção, né, disso e, né, algo de verdade nisso aqui em Anaxímenes, né? Depois um monte de água que lança que a gente vai chegar no átomo. E aí com o átomo isso aqui tudo faz sentido, né? Por hora não faz tanto sentido. O importante aqui é a observação e a lógica. Eu quero que vocês entendam a lógica, a estrutura do pensamento lógico que está sendo colocada aqui, tá? Água e mais ar, terra. Depois terra condensada, pedra. E todas as coisas. E o resto? Ele também supõe ser eterno o movimento pelo qual se faz a transformação. Ou seja, tudo vai se transformando aqui. Fogo, água, ar, terra. Aqui parece o Capitão Planeta, né? Mas tudo isso aqui vai se rarefazendo ou se condensando e, portanto, se transformando, né? Mais ar, água, ar, rarefeito, fogo. E assim sucessivamente, vocês já entenderam aqui a dinâmica da cabeça, da lógica do argumento de Anaxímenes, né? Temos dessa maneira que o ar infinito, o aer aperum, passa por um duplo processo de transformação, rarefação, condensação. O elemento mais rarefeito seria o fogo, e em direção à condensação ter-se-ia a nuvem, depois a água, depois a terra e por último a pedra, né, formando então todas as coisas, né? Esses são os filósofos cosmólogos da Jônia, né? Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Continuando, a gente vai para Éfeso, e esse aqui é conhecidíssimo, né? Que é o Heráclito, né? E a sua famosas suas contestações de Parmênides, né? Heráclito está num pedaço aqui da cosmologia se antepondo às afirmações de Parmênides, mas vamos lá. Algumas frases de Heráclito e certamente pelo menos uma, a do Rio, você já deve ter ouvido em algum momento aí da sua vida. Mas então vamos lá? Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. A vida é uma criança que brinca, que movimenta as peças do tabuleiro. Tudo flui, nada permanece. O sol é novo a cada dia. O que o Heráclito está pensando aqui? Ele está pensando que a, o arqué, aquilo que forma todas as coisas, o princípio geral e universal, que forma a ordem do universo, a cosmologia, é a mudança, que ele vai chamar de devir. Dessa forma, temos que o Efésio, né, acreditava que o arqué é o fogo. Fogo, na verdade, é uma metáfora, um símbolo, não é o fogo, fogo mesmo. Né? Algumas vezes ele chama também de dinheiro, é o que muda, na verdade. São metáforas que apresentam que o arqué seria a transformação de todas as coisas, o fato de que as coisas
se movimentam, que as coisas mudam, que as coisas se transformam. Isso é devir. Devir é aquilo que vem, aquilo que não é ainda, a mudança, tá? Por isso não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O que significa isso? Quando eu entro no rio uma vez, o rio é um. Ao sair do rio e entrar no rio novamente, as águas que me banharam pela primeira vez já não são mais as mesmas que me banham a segunda vez. Então não conseguimos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio flui, o rio é devir. Devir é o fluxo da mudança, a transformação. Eu mesmo, quando eu entro a primeira vez no rio, eu vou ali colocando os meus pés, procurando se tem fundura, se não tem fundura, como que é o piso, como que é a água, a força da água, se eu vou conseguir nadar, se eu tenho que ficar mais perto, se eu posso atravessar o rio, se eu tenho força. A gente vai o quê? Calculando o rio. A segunda vez que eu entro no rio, se já é um rio conhecido, eu já entro eu diferente. O rio não é o mesmo, mas eu que me banho neste rio também já não sou mais o mesmo. Então, para Heráclito, não é a água, não é o áperon, não é o ar infinito que forma todas as coisas. Está em mim, você, na planta, no bicho e na pedra. O que está em mim, você, na planta, no bicho e na pedra, é, na verdade, o devir, segundo Heráclito. Para o mestre de Éfeso, a guerra é pai de todas as coisas, uma vez que não existe vida sem antagonismo, ou seja, as disputas de lugar, a própria mudança. E aí a frase: a guerra é pai de todas as coisas, de todas é o rei. Revela uns como deuses e outros como homens. De uns faz escravos e de outros homens livres. Não é homens livros, não. Homens livres seria até interessante, mas é homens livres. A mesma coisa são o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o velho. Esses de fato mudando tornam-se aqueles, e aqueles mudando, por sua vez, se transformam nestes. Ou seja, nada permanece, tudo flui. O sol é novo a cada dia. A vida é como uma criança que brinca, que movimenta as peças do tabuleiro. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o que está em mim, você, em tudo que existe, é o devir, é a mudança, é o fato de que as coisas se modificam. Você, neste momento que você está escutando, que você está vendo essa aula, você já não é mais o mesmo do começo da aula. Antes de você apertar o play deste vídeo, você era um. Agora, neste exato momento, você que teve paciência de ficar até aqui, você já é outra pessoa. Temos ainda que todos os homens pensam, todos têm logos, mas somente os despertos o sabem. Né? Aí já é uma outra concepção, né? Todo mundo é racional, mas alguns são tolos e esquecem ou não sabem ou não dão conta de que são racionais. Depois de Heráclito, Pitágoras. Vou falar um pouquinho sobre o movimento pitagorista, até porque os pitagóricos são muitos, né? É óbvio que existiu um Pitágoras, Pitágoras de Samos, mas existiram vários discípulos, né, que se reuniram no entorno do que se chamou pitagorismo. Era mais ou menos uma seita filosófico-racional, tá? Mas tinha, obviamente, um monte de cultos, um monte de ordem, né? Tinham movimentos pitagóricos são muito interessantes. Vamos lá, o que acreditavam os pitagóricos, né, os pitagoristas? O pitagorismo possui etapas próprias de uma escola, na verdade, de uma seita que devia ser mantida em segredo e transmitida oralmente. Tá? Vivia-se em rígida ascese em busca de purificação para se buscar a descontaminação, se alcançar a descontaminação. Por exemplo, não se comia ovos ou animais ovíparos, tá? E aceita, né, dos pitagóricos. Eles não partiam o pão, tinha que comer o pão inteiro. Não recolhiam o que caiu no chão. Não comem corações de animais. Não se olha no espelho perto do fogo, porque se acreditava que a alma podia ser arrancada pelo espelho. Então, percebam, é uma seita, né, com seus valores, com a sua liturgia, com as suas mitologias, as suas superstições, né? Que vivia numa busca de se purificar para descontaminar do mundo e para pensar melhor, tá? Pitágoras
era defensor de metempsicose. Metempsicose, o que é isso? A tradução de metempsicose é transmigração das almas de um corpo para outro no momento da morte. Ou seja, gente, eles acreditavam em reencarnação, tá? Reencarnar é uma alma que entra num corpo várias vezes, né? Então, morreu, vai lá para um lugar e depois volta para o corpo, outro corpo depois. É bem próximo da metempsicose, que é a transmigração da alma, tá? Devido a uma culpa original, a alma era obrigada, segundo os pitagóricos, a reencarnar em sucessivas substâncias corpóreas em um ciclo que só é interrompido após a purificação, em um trato matemático, harmônico e da proporção. A alma e o pensamento são formados de éter, segundo os pitagóricos, né? Éter também é chamada de quinta essência, né? Era algo evoluído, algo que era etéreo, né? Algo que era quase do que é formado os deuses, né? Então era algo superior. Não é éter mesmo, tá, gente? Mas é a ideia de que a alma e o pensamento são etéreos, são superiores. A alma humana seria dividida em três componentes: ânimo, mente e intelecto. Durante toda a história da filosofia, tá, vão ter perspectivas que vão, né, convergir e ora divergir com este aspecto do que são formadas as coisas, tá? A ideia aqui é perceber o quê? Que, né, para os pitagóricos era ânimo, mente e intelecto, mas para outros filósofos vai ser composta por outros elementos, tá? A alma tende ao bem, mas o homem é inquieto. A produção espermática, por exemplo, residia no cérebro dos pitagóricos, tá? Porque a semente do homem teria que vir de um lugar que é o cérebro. A gestação corresponderia a determinações matemáticas. A doença seria a desarmonia. A saúde e a vida moral são exemplos de harmonia, né? Então, estou doente, desarmonia, né? Comi demais ou comi de menos, né? Então, é o princípio de saúde no pitagorismo, sempre a ideia de conseguir o justo meio, né? Isso, justo meio é uma expressão de Aristóteles, mas de conseguir equilíbrio, tá? Nem de mais, nem de menos de cada coisa. Quando eu não tenho nem de mais, nem de menos de cada coisa, eu tenho equilíbrio. Ou seja, se eu tenho equilíbrio, beleza, tenho saúde, tá? Mas vamos ao Pitágoras propriamente dito, tá? Então, o que acontece, gente? Ele funda o Pitágoras, uma sociedade filosófica de caráter religioso que tinha como ponto central a crença na reencarnação, né? Ou seja, na transmigração das almas, aliada a uma forma de vida altamente ascética. Gente, asceta é de sacrifícios, mortificação, tá? Mas ele também tem ensinamentos filosóficos racionais. A gente conhece o famoso teorema de Pitágoras, ele estava buscando sempre a harmonia e o equilíbrio de todas as coisas, e a matemática era muito importante para Pitágoras. Então, o arqué para Pitágoras era o número. O número para Pitágoras é o princípio primeiro, o arqué originário, aquilo que forma, funda, possibilita todas as coisas existirem. O número, obviamente, e suas relações que são chamadas de harmonias. Tanto que a música, a gente sabe que a música deriva da matemática, né? Então, o número e as suas relações, as harmonias, são os elementos de todas as coisas, formam todas as coisas. Isso fica claro em seu clássico teorema matemático, né? O estado do número reflete-se também no comportamento humano. Por isso, quando a gente estava ali presencialmente, se eu estivesse dando essa aula presencialmente para vocês, certamente eu faria um número 3 num determinado lugar da sala, né? Porque os pitagóricos acreditavam que o 3 era um todo harmônico, que trazia equilíbrio e bons fluidos, mas para além do número 3, né, a ideia aqui é de que se é uma coisa que está em mim, está em você, está em todas as coisas que possibilita a ordem do universo, para Pitágoras é a harmonia matemática. Ou seja, aquilo que possibilita que exista um equilíbrio, porque eu e você não podemos fugir do fato de que nós temos medidas de comprimento, de peso, ou seja, nós somos a todo momento uma fração de coisas passível de ser harmônica ou desarmônica.
A matemática, então, para Pitágoras, carrega verdades inquestionáveis, algo que diviniza o número para além de qualquer deus do panteão da Politeia grega, né? Ou seja, para além dos deuses ali do Olimpo, o número seria uma verdade inquestionável. E para muitos, até hoje, eles acreditam nessa crença pitagórica, né? A ideia de que o número não nos aborrece porque ele sempre é exato. Então, todas as coisas são números para Pitágoras. E aí vão ter pitagóricos. É óbvio aqui que eu não vou entrar nos meandros de todos os pitagóricos, eu vou apenas citar alguns pitagóricos, tá? Filolau de Croton é um, era defensor do governo tirânico, isso lhe custou a vida. Para ele, a natureza foi ordenada no cosmos, com elementos ilimitados e limitados, tanto a totalidade do cosmos quanto todas as coisas nele existentes. A essência das coisas. O arqué seria, portanto, a relação entre a natureza e a harmonia. Ele é um pitagórico, então ele está defendendo ideias, né, que já estão no seu mestre, né? Somente é possível conhecer pela essência que as coisas possuem. Não seria possível o surgimento das coisas em cosmos, no entanto, sem harmonia. A harmonia, portanto, a unidade do misturado e a concordância das discordâncias. Eu acho essa frase fantástica, né? Ou seja, é aquilo que dá unidade, ou seja, possibilidade, né? Mesmo quando está misturado, né? Então tudo aqui está misturado, mas se está harmônico significa que tem uma unidade, né? Que a gente chama até de estética, né? Porque faz sentido, está ordenado, né? A harmonia é a concordância das discordâncias, né? Ou seja, de fato, é um pitagórico que está colocando o que forma todas as coisas é o fato deles serem proporcionais ou terem uma proporção. A natureza harmônica dos números nos dão conhecimento. As coisas não poderiam ser nem manifestas, tampouco distinguidas sem o número. Não são, então, os deuses produtores da verdade, mas o número é produtor da verdade. Bem de uma lógica, né, pitagórica, o número como aquilo que produz a verdade. Né? Então, você já sabe que isso é um pitagórico que vai estar falando. Alquimion de Croton, também, né, um pitagórico. Alquimion trata da impossibilidade do conhecer. Ele não tem como a gente conhecer. Afirmando que das coisas invisíveis e das mortais, somente os deuses têm o conhecimento certo. Os homens, só conjecturar é permitido. E que o homem distingue dos demais seres por ser o único que compreende, pois todos os outros percebem, mas não compreendem. Vocês percebem aqui que Alquemion ainda tem uma ligação com a mitologia, né? Ele está bem ainda relacionado com os deuses aqui, como os deuses como produtores de conhecimento. Mas por que que o Alquemion ele tem uma característica de filósofo, né? Se ele ainda está ligado a algum conhecimento místico? Porque ele era médico, né? Ele fazia dissecação de cadáveres e aí ele se filia aos pitagóricos. E ele começa a relacionar os sentidos ao cérebro, né? Primeiro a fazer essa relação. A doença seria uma desarmonia, ele é um pitagórico, lembra, né? E a saúde é um equilíbrio de contrários, sendo, portanto, a doença a supremacia de apenas uma, né? Então, quando eu tenho uma virtude, eu tenho saúde, eu tenho um equilíbrio das coisas. Né? Se eu tenho de mais uma coisa, doença. Se eu tenho de menos uma coisa, doença. Não é assim que funciona também? Se eu tenho vitamina de menos, eu estou propenso a ter algum problema a nível de soma, né? A nível de corpo. Se eu tenho demais, há a possibilidade também de que eu tenha este problema aí de desarmônico. Então, mais um agora, um médico, né, que era então pitagórico. Arctas de Tarento, tá? Esse é músico, tá? Ele vai dizer o seguinte: deve-se chegar ao conhecimento daquilo que se ignora aprendendo de um outro ou por próprias pesquisas. Quando se pesquisa, torna-se acessível e fácil. E aquele que nada entende de investigação, nada pode encontrar. Ou seja, já está fazendo uma defesa aqui de que é preciso buscar o conhecimento, intermédia, obviamente, por meio da experiência, por meio da experimentação, por meio do viver, por meio do observar, da observação. Arctas foi um pitagórico
que, como seu mestre Pitágoras, acreditava na harmonia e no poder do número e da matemática. Dedicou-se à música como matemática, uma vez que ambas tinham aritmética, geometria e harmonia. Tá? Música é aritmética, geometria e harmonia. E é mesmo, professor? Claro que é. Tá? Saímos então dos pitagóricos. Aqui, gente, olha, se você. Isso de Arctas, Alquemeon, não se preocupem. O importante é que vocês saberem da importância para os pitagóricos e para o Pitágoras de Samos do número e das harmonias como princípios que formam todas as coisas. Se estiver falando de uma harmonia, né, e você apontar para aquilo sendo como algo de um pitagórico, vai entender que aquilo que é princípio geral universal, o arqué, formador de todas as coisas, possibilita a ordem do universo. Estou repetindo demais, né? Mas é isso mesmo. A harmonia e o número, eles estão apontando para esse caminho aí. Então vamos lá. Passamos pelos jônios, né? Tales, o arqué é a água. Anaximandro, o arqué é o ar, é o áperon, ou seja, o infinito. Para Anaxímenes, o arqué é o aer áperon, ou seja, o ar infinito. Para Heráclito de Éfeso, é o devir. Para os pitagóricos, é o número e as harmonias. E para os eleatas, e aí nós vamos chegar aqui a um grande problema dos pré-socráticos, até nós chegarmos lá nos físicos, né? Todo mundo aqui é físico, né? Filósofo da natureza, mas até chegarmos nos atomistas, tá? Passamos então por Xenófanes de Colofon. E aí vocês vão ver que vai ter mais de um momento aqui. A gente vai. Xenófanes, Parmênides e Anaxágoras. A gente vai gastar um tempinho maior, né? Mas vamos lá. Xenófanes. Xenófanes afirma que o mundo é um ser único, eterno e imutável, assim como é único Deus e não somente aos homens que governa todo ser inteligente e imóvel. Vou repetir. Xenófanes afirma que o mundo é um ser único, eterno e imutável. Gente, se é único, eterno e imutável, ele está contradizendo, obviamente, o quê? O princípio de que todas as coisas mudam de Heráclito. Porra, é verdade, professor. Saí aqui da aula da parte do Heráclito acreditando que todas as coisas mudam. E eu olho para o mundo mesmo e vejo que as coisas mudam. Como que o Xenófanes está falando que o mundo é eterno e não muda? Como assim? Vamos lá. Calma aí que a gente vai chegar, não vou dar spoiler. Vamos pensar junto com ele. Para ele não existe mudança. Na verdade, para nenhum dos eleatas existe mudança, tá? Assim como é único Deus, então ele não é um politeísta, como todos os outros não, como a grande maioria dos gregos desse período, e não semelhante aos homens. Então Deus não é igual aos homens, que governa todo ser inteligente e imóvel. E Jameson, então quer dizer que Deus não é antropomorficizado. É isso mesmo. Deus não é antropomorficizado, ou seja, Deus não tem a forma humana como se acreditavam então os mitológicos. Utilizando-se da lógica, afirma de um Deus, ele vai falar que um Deus não pode dominar outro Deus, ou seja, não tem aquelas guerras ali da mitologia. Sendo a mais forte das divindades, somente pode ser única. Então, ele é um monista. Do ponto de vista que teológico, ele é um monoteísta. Ele acredita em um Deus só, mas não é o Deus cristão, não, tá? Defende a incompatibilidade entre o mito e a razão amadurecida pela ciência e pela experiência. Nós já temos aqui um pensamento um pouco mais racional, um pouco mais científico. Pensa se existe conformidade entre o real, imagem ou a ideia que dele formamos. Diferenciando assim a ciência, episteme e a opinião, doxa. Isso é fantástico, tá? A gente poderia ficar aqui fazendo filosofia da ciência junto com o Xenófanes, né, junto com o Eleata Xenófanes de Colofão. Ou seja, gente, ciência, o conhecimento é produzido diferente de opinião. Tem gente que acha que a sua opinião é ciência. Gente, opinião é opinião. Ciência é ciência.
Não há argumentos, né? Tipo, você pode fazer evoluir a ciência ou o espírito científico. Agora, combater ciência com opinião, aí me desculpa, né? Você está fazendo, você está indo transformando o quê? Doxa, né? Opinião em conhecimento. E não é, tá? Você pode acreditar, você pode ter muita fé, você pode ter sido convencido, né? Mas a ciência ela passa por um rigoroso método científico, né? Então, o que torna todas as sensações relativas. Opa, Xenófanes acredita que as sensações são relativas, ou seja, que não dá para confiar nos órgãos dos sentidos, audição, paladar, olfato, visão, tato. A gente não acreditaria nas sensações, porque elas relativizariam a verdade. Vê-se assim a oposição entre o conhecimento e a sensação. O conhecimento, então, não é produzido pela sensação ou pela percepção. Esse problema colocado por Xenófanes de Colofon, ele vai estar em Descartes na modernidade, ele vai estar em Spinoza, ele vai estar em Leibniz, ele vai estar em Bacon, ele vai estar em Hobbes, ele vai estar em John Locke, ele vai estar em David Hume, ele vai estar em Immanuel Kant, ou seja, em algum momento agora da filosofia do segundo ano e depois do terceiro ano, você vai se deparar com este problema que foi colocado por Xenófanes, de que, afinal de contas, eu posso me convencer ou compreender o mundo como ele é a partir dos órgãos dos sentidos, inclusive vai ser tratado também por Platão e Aristóteles, né? Mas então aí está a importância de Xenófanes. Ele começa a abrir um bocado de questões que vão ter que ser trabalhadas ao longo dos séculos, tá? Tudo isso ele começa a abrir para desmistificar o antropomorfismo, ou seja, a forma humana das crenças religiosas. E aí uma frase, um fragmento de Xenófanes que é clássico, 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 que é o seguinte: se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e com elas pudessem desenhar e realizar obras como os cavalos desenhariam figuras de deuses semelhantes aos cavalos, e os bois aos bois, e formariam os seus corpos à imitação do próprio. Ou seja, para o Xenófanes, não é o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Deus é criado à imagem e semelhança do homem, porque nós antropomorfizamos ou damos forma humana ao Deus. Se Deus ele é infinito, ele não pode ser finito a um corpo. É isso que está colocando Xenófanes. Se Deus ele é a própria construção do tempo em kairos, ou seja, Deus tem um tempo que é próprio, Deus não se manifesta no tempo cronos. O tempo cronológico é um tempo humano. Deus tem outra lógica, outro tempo, outra realidade. E, obviamente, então, os deuses aqui seriam feitos à imagem e semelhança dos homens, né? Os deuses não eram invejosos e queriam mais destaque, eram vaidosos e lutavam entre si. Xenófanes está falando ali, na verdade, né? Olha, aqui o que está acontecendo é que nós damos formas humanas a Deus, construímos então o conhecimento, quer dizer, construímos um falso conhecimento baseado na opinião, ou seja, na doxa. É necessário que nós nos abramos para uma lógica maior de buscar encontrar no real a verdadeira ciência, que não é aquilo que é produzido pelos órgãos dos sentidos. Discípulo deste senhor, do grande, né, do grande Xenófanes de Colofon, a gente vai ter o Parmênides, que também é um eleata, né? Então, Eleia. Parmênides de Eleia. Parmênides manifesta um profundo repúdio à sensação, assim como seu mestre Xenófanes. Ele não acredita nisso de ser e não ser, tá? Isso que coloca ali, essa figuração do Hamlet, de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Para o Xenófono, para o Heráclito, diz muita coisa, né? Porque para Heráclito, o ser é e pode não ser, porque ele muda. Sabe? É bom a gente colocar isso, porque isso é introdutório na filosofia, né? Ser ou não ser, mas as pessoas não param para pensar o que está falando ali junto com o poema shakespeariano, né? Tá ali com Hamlet, né? Mas como assim, ser ou não ser, eis a questão? Então vamos lá. O que é isso? Para Heráclito, o ser é.
O ser é uma identidade. E ele pode não ser. Ele pode ser outra coisa porque ele se mutabiliza, ele muda, tá? Agora, o ser é e não pode não ser. Essa é uma frase de Parmênides. Parmênides acha que o ser é e não pode não ser, porque o ser é essência e não muda. Então, as sensações para Parmênides é que produzem a ideia de mudança. São as sensações que produzem a ideia de contradição do ser e do não ser. Ele não aceita isso. Considerando o ser como essa via de alcançar a verdade, possível apenas com a razão. Não julgues a doutrina do ser com base em sensação, mas sim com base na lógica racional. É isso que dizia Parmênides. Não dá para você confiar nas sensações. Uma hora a sensação te fala que uma coisa é bonita, uma outra hora a mesma coisa fica feia. Uma hora você acha que está claro, e aí de repente você já acha que está escuro, porque os seus olhos, os nossos olhos mentem para nós. Você acha, escuta uma música que uma hora você fala que ela é feia, passa alguns dias depois você começa a achar boniteza naquela música que você acha feia. Então, por Parmênides, a gente muda de opinião, de doxa muito rápido, porque as sensações nos enganam. Então não daria para confiar nas sensações, tá? As duas vias, o ser é e não ser, é uma antítese inconciliável. Para Parmênides não faz, não tem a ver. E aí eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil você entender esse distanciamento e essas frases do Parmênides. Mas vamos lá as frases primeiro, né? Um só caminho resta ao discurso, que o ser é. Ser é, que não pode não ser. Nisto há muitos indícios de que o ser é ingênito, ou seja, ele não é gerado, e indestrutível, não pode ser quebrado, todo completo, único em sua espécie, imóvel e sem fim. Ou seja, o ser é, tá? Então, para ele, seria impossível se pensar o nada, por exemplo. Nada é, tudo é alguma coisa. E somente o ser pode ser pensado, e o não ser é uma noção contraditória em si mesma. Tem-se que os homens que usam tanto o verbo ser quanto o verbo não ser acabam por raciocinar com duas cabeças diferentes, o que levaria a paradoxos insolúveis que para Parmênides não faz sentido nenhum. Pronto. Posto isso, que o ser seria então eterno e não gerado do não ser, ou mesmo submetido ao devir, essa contradição que Parmênides não aceita de Heráclito e coloca que as coisas não mudam, nós vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. E aí, para vocês que tinham acreditado em Heráclito, talvez agora vocês se convençam de que Parmênides esteja um pouco mais certo do que Heráclito. Tá? Mas vamos lá. Para você, eu vejo. Eu tinha uma cabeça ano passado e eu fui mudando. Eu não sou mais a mesma pessoa quando eu tinha 5 anos, né? Eu vou evoluindo, eu vou mudando. Então, o devir de Heráclito está correto. O devir de Heráclito está correto se você parar para pensar com a cabeça do devir. E aí, o devir faz sentido na expectativa das sensações. As sensações provocam a mudança, porque as sensações correspondem a um mundo de acidentes ou de aparências. Aparentemente, nós mudamos. Na aparência, no físico, nós vamos nos mutabilizando diante de um tempo e de um mundo que se corrói, se fragmenta, se modifica. Mas isso é a aparência e as sensações. Para Parmênides, o ser não é aparente, não é sensações. Para Parmênides, o ser é essência. E a essência não muda. Eu mudo na aparência, mas eu não deixo de ser o que eu sou. Eu não posso virar um poste, virar um animal, virar uma planta. Eu vou continuar sendo Jamerson o resto da minha vida. Eu nasci humano, vou morrer humano. É óbvio que eu nasci um humano mais jovem e com o tempo eu vou envelhecendo, ficando maduro e tal. Uma hora eu vou morrer. Mas essa compreensão de mundo mostra para mim uma mutabilidade ou mudanças que são próprias daquilo que é acidental e aparente, e não daquilo que é o ser em essência. Parmênides está falando, na verdade, que aquilo não muda, o ser é apenas é e não pode não ser, porque Parmênides está falando de um mundo para além das sensações. Não se tratam de sensações, órgãos do sentido, percepções. Parmênides está falando da essência. O que compõe, o que faz você ser humano? Eu posso
até não parecer. Mas pode ser uma pessoa muito má, né? Mas mesmo os bons, muito bons, ou maus, muito maus, todos ali, se são humanos, participam de uma essência que é a essência de ser humano. O gatinho é ser gato. O cachorro, ser cachorro. A pedra, ser pedra. Eu posso até transformar ali a pedra em aparência. Né? Vou lá, lixo a pedra e faço uma pia com a pedra. Mas eu estou mudando uma das causas da pedra, que é a formal, né? A causa material da pedra, ela se mantém a mesma. Ou seja, quem está certo, Parmênides ou Heráclito? Né? Ambos estão falando de algo que é correto. Porque ambos estão falando, que se pensava ser a mesma coisa, estão falando de coisas diferentes. Heráclito está falando do mundo da aparência, Parmênides está falando do mundo da essência. Heráclito está falando do mundo das sensações, Parmênides do mundo da razão. Então, já percebem que nós já saímos há algum tempo do arqué enquanto algo, né, que é água, ar, número, né? Aqui nós já partimos já para uma compreensão ontológica da cosmologia, tá? Então, não está se verificando aqui que o ser é alguma coisa. O ser é, para Parmênides, então, a permanência. O ser é, ou o arqué é, a essência de cada uma das coisas. E esse pensamento de que algo é indestrutível e o eterno e não muda e que forma todas as coisas, é uma concepção que vai dar origem, vai ser melhor reformulada, até a gente chegar numa alquimia, no berço da alquimia e no átomo. Percebam que até o desenho aqui, os dois filhos aqui, o Parmênides está aqui brincando com um átomo aqui, que é uma ideia o quê? De que é algo que é indestrutível, que mudam na aparência. Vamos pensar, já vou dar um pulo lá no átomo, mesmo para a gente perceber o que os dois estão falando, né? Se eu penso as conjugações atômicas, né? Eu estou percebendo ali, obviamente, que uma molécula de água vai se modificar, mutabilizar, ela pode ser quebrada. Eu tenho substâncias que vão reagir e gerar outras substâncias, ou seja, elas mudam, não mudam? Os jogos atômicos moleculares, eles mudam em reações, mas o hidrogênio continua sendo hidrogênio, o oxigênio continua sendo hidrogênio, ou seja, a essência seria indestrutível. Então, aqui uma brincadeira, né? O nome dos gêmeos, é Parmênides e Heráclito. O Parmênides é bem tranquilo, mas é teimoso, não aceita mudar nada. Já o Heráclito é bem esperto, mas é bastante bagunceiro. No quarto dele, você nunca sabe o que vai encontrar. Então, aqui o entramos e não entramos duas vezes no mesmo rio das aparências, das sensações, e aqui o ser é e não pode não ser, da imutabilidade das essências, da razão, que vai dar origem ao átomo. Zenão de Eleia, né, e depois Milício de Samos vão continuar, são filósofos considerados menores, mas vão continuar a tradição aí, né, dos eleatas. Zenão busca refutar, vou passar tão rápido quanto eu falei sobre os pitagóricos, tá? Não são vultos, que para nós é um filósofo importante, mas não é um vulto como Parmênides ou como Xenófanes, ou como vai ser o que a gente vai apresentar o Anaxágoras e o Demócrito. Mas vamos lá. Zenão de Eleia. Zenão busca refutar as ideias sensíveis e de imutabilidade do ser, ou seja, a teoria do não ser, igual Parmênides, tá? Obviamente, como um eleata, é defensor do monismo. Mono, um arqué, um ser, tá? Ele apresenta isso de forma matemática, né? Ele apresenta isso com argumentos matemáticos. Tem um argumento da dicotomia, por exemplo, da divisão. Para realizar um movimento é preciso completar a metade dele, depois a metade da metade, e ir subdividindo sucessivamente sem jamais concluir. Que é a ideia de que eu vou dividindo e percebendo que a realidade são fragmentos que não mudam no real, que nós temos apenas a aparência do movimento. Desenhos animados seria um bom exemplo aí de argumento da dicotomia, né? Nós temos a sensação de que
que é um movimento, né? Mas, na verdade, são fotografias que vão tendo pequenas distorções e são paradas, né? Passar elas muito rapidamente nos dão a sensação de que aquilo ali é animado. Então, para dizer, não, nada é animado, né? Segundo o argumento da dicotomia. Tudo tem a aparência de ser animado, mas na verdade não é. Outro paradoxo matemático com isso do argumento da dicotomia é o paradoxo do veloz Aquiles, né? O Aquiles jamais que tira uma corrida, né? Vai apostar uma corrida com a tartaruga. A gente conhece também como a lebre, o Aquiles sendo a lebre, né? Aquiles jamais alcançará a tartaruga, porque antes fará a metade do percurso, depois a metade da metade, depois a metade da metade da metade da metade ao infinito. E a tartaruga, consciente do seu lugar, quando o Aquiles estiver chegando, vai ver a tartaruga já cruzando a linha de chegada, né? Essa ideia de ciclo, de algo cíclico e que a chegada é o mesmo ponto de partida, então não existe partida, né? Partida e chegada são ao mesmo lugar, porque não existe movimento, tá? Óbvio que são brincadeiras lógicas aqui, são argumentos lógico-matemáticos, mas para nós aqui só encerra mesmo a importância da gente pensar que a essência permanece segundo os eleatas, né? O movimento não é real. Se fotografarmos a flecha em cada instante do seu movimento, obteremos uma série de instantâneos em que a flecha aparece parada. Mas o movimento não pode nascer da soma de tantos movimentos de repouso. Se as coisas são multiplicáveis, então deveriam ser tanto infinitas, uma quantidade determinada, quanto infinitas, porque separadas umas das outras por outras coisas, as quais precisariam de outras coisas para resultarem separadas. São argumentos lógicos, entendeu? A ideia de que, de fato, não existe movimento, né? De que as coisas, né, têm a impressão de que se movimentam, têm a impressão de se transformarem, mas, na verdade, em essência, elas permanecem sempre as mesmas. Tá? Melisso de Samos, um outro eleata, também acreditava, né, que o ser é uno, imóvel, pleno, ou seja, não se modifica, não é aparente, não é acidental. As coisas são, o que sempre foram e o que sempre serão, uma vez que o todo é imóvel. Se o todo se movesse, mudasse, tornasse necessariamente vazio, e o vazio é não ser, portanto, logo não poderia existir. A geração das coisas novas deveria ser gerada, e antes de ser gerada, nada seria. Todavia, se nada era, nada poderia ser gerado do nada. As coisas sem a geração sempre foram e são, ou seja, a perspectiva de que não há movimento. Melisso faz a mesma coisa aqui, obviamente, sem contar argumentos matemáticos, mas argumentos lógicos, que não existiria movimento, né? São, então, ilimitadas, uma vez que não tem início e nem fim, tá? Vamos então para o desenvolvimento da física, que seria a última parte da nossa aula de cosmologia e dos filósofos pré-socráticos. Chegamos então ao senhor Empédocles de Agrigento. Então, nós vamos ver Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito, que vão compor, né, a ideia de átomo. Então vamos lá. O arqué para Tales é a água. O arqué para Anaximandro é o infinito. O arqué para Anaxímenes é o ar infinito. O arqué para Heráclito é a mudança. O arqué para os eleatas é a permanência, ou seja, não existe mudança. O arqué para Heráclito é provocado pelas sensações. O arqué para os eleatas é possibilitado pela permanência. O arqué para os pitagóricos é o número, as harmonias, as relações de simetria. Para que Empédocles, o que é o arqué? Tá? Empédocles, assim como os eleatas, não acreditava no nascer e no perecer das coisas. Ao contrário, acreditava que havia a mistura e a dissolução de substâncias que permaneciam eternamente iguais. Opa! Nós já temos aqui uma relação mais física e mais química, mais próximo do que nós temos hoje, de que as substâncias permanecem eternamente iguais. O que acontece é que elas podem se misturar e aparecer ou parecer que são outras coisas,
ou se dissolver, se dissuadi-las, né? E essa dissolução elas voltam a ser o que sempre foram. Essas substâncias eram a água, o ar, a terra e o fogo. E aí Empédocles se separa ou se diferencia um pouco dos eleatas. Empédocles não é um monista, Empédocles é um pluralista, porque a raiz de todas as coisas são esses quatro elementos. Professor, já ouvi isso em algum lugar. Empédocles, ele está sendo precursor da química? Sim, sim, né? Empédocles está percebendo aqui, né, como alquimia, né, do árabe, alquímicos, né, as mudanças dos elementos. Então, tudo, o arqué de Empédocles seriam as raízes de todas as coisas, ou seja, os elementos fundamentais ou a alquimia. Tá? Dessa forma, ele defende a inalterabilidade qualitativa, ou seja, as coisas não mudam pela qualidade, elas se transformam, na verdade, né, pela quantidade, né, e a intransformabilidade de cada um, ou seja, elas não se transformam necessariamente, né? A palavra transformar não é boa, mas elas se misturam e se dissolvem, elas se agrupam e se desagrupam, formando aquilo que a gente conhece do mundo. Nasce assim uma visão pluralista, diferente do monismo presente nos jônios e nos eleatas, né? Tales, Anaxímenes e Anaximandro, né? E aí Xenófanes, Parmênides, Melisso e Alquimião não, e Zenão, né? Então, Zenão, Melisso, Parmênides e Xenófanes são monistas, Pitágoras também é um monista, né? Mas como Jônios, assim como Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Pronto, consegui. Né? Então, estes acreditavam que o ser que forma todas as coisas, o arqué que forma todas as coisas, é uno, monismo. Empédocles é um pluralista. Empédocles vai ser um pluralista, Anaxágoras vai ser um pluralista, tá? A origem de todas as coisas dão-se, portanto, pela união dos elementos, pela união dos seus poderes, né? Água, fogo, terra. Brincadeira aqui, essa piada não faz sentido nenhum, talvez, para vocês que não conheceram Capitão Planeta, né? Para você que está assistindo aqui, eu vi um desenho animado chamado Capitão Planeta, né? Nós estamos aqui no ano 2040 e você vem assistindo esse vídeo, foi gravado há 19 anos atrás, né? Você talvez não faça a menor ideia do que seja o Capitão Planeta. Em 2021, acho que muitas pessoas não sabem o que seja o Capitão Planeta. Enfim, né? Eu mudo na aparência da minha velhice, mas a minha essência, como diz os eleatas, é sempre a mesma, né? Mas vamos lá, então. A origem de todas as coisas dão-se, portanto, pela união dos elementos e a corrupção de tudo pela dissolução destes elementos. Então, se une, formam coisas, se dissolvem, formam alguma coisa. Mas lembra, nós temos a inalterabilidade qualitativa e a intransformabilidade de cada um, ou seja, no final é tudo água, ar, terra e fogo que vão estar se agrupando em diferentes momentos ou diferentes proporções. Elas unem-se pelas forças do amor ou da amizade, aí já forçou bem a barra, né? Dissolve-se pela ação do ódio, da discórdia. A gente vai chamar esse amor e a amizade aqui de afinidade, tá? Então quer dizer que não está forçando tanta barra, professor, porque eu estudei que tem substâncias que são tem afinidade eletrônica. E tem algumas que elas se dissolvem por desafinidade. Não sei se é desafinidade, a palavra obviamente que não é essa, né? Mas é óbvio que é uma percepção de que elas têm polos, por exemplo, né? E os químicos e físicos utilizam bastante dessa linguagem, né, para explicar a dissolução e, obviamente, a estruturação dos elementos de maneira harmônica, tá? Nós reconhecemos as coisas pelos sentidos, porque de cada coisa emanam-se eflúvios. Isso é uma continuação, né? Não tá, a gente está um pouco, ainda não está tanto aqui na filosofia do Empédocles, a parte de cosmologia está um pouco aqui. A gente tem aqui um pouco de, né, teoria do conhecimento, né? Mas enfim, que a gente conhece as coisas por eflúvios. Em cada elemento reconhece o que lhe é equivalente. Se nós estivéssemos na aula aqui presencial, costumamos fazer um desenho para o entendimento dos eflúvios. Mas é que como se emanassem das coisas, né,
saíssem das coisas emanações que são o cheiro e a visão que temos das coisas, o paladar que temos das coisas, as características sensíveis das coisas são eflúvios. E aí, o que na verdade é fogo da planta, por exemplo, ou terra da planta, é reconhecido por aquilo que é terra do meu olho ou fogo do meu olho. Nessa visão arcaica do conhecimento, o pensamento tem o sangue como veículo e o coração como sede, tá? Gente, muitos séculos antes de Cristo, tá? Dessa forma, o pensamento não é algo exclusivo do homem. Empédocles também passou por uma filosofia mística, né, apresentando-se como profeta, e ele começou a enlouquecer, né? Expressou-se que a alma do homem é um demônio banido do Olímpio por causa da culpa original e lançado no ciclo dos nascimentos sobre todas as formas de vida para expiar sua culpa. Gente, eles não estão longe do pensamento mitológico ainda. Não passou muita. A gente não está longe ainda de muitas mitologias, né? Então vamos dar essa desculpa aqui para esses filósofos aqui da antiguidade, né? Que era muito mitológico. Vamos lembrar que, né, Sócrates vai morrer condenado a beber cicuta porque ele não acreditava nos deuses. Então, quer dizer, e Platão vai falar abertamente sobre sua crença nos deuses. Então, né? Mas tem um livro, né, do Empédocles que ele escreve, né, que chama Carme Lustral, que tem muitos tipos de pensamentos místicos, né, que são muito próximos do pitagorismo, tá? Também sou um desses, errato e fugitivo dos deuses, porque confiei na furiosa contenda, porque um dia fui menino e menina, arbusto e pássaro, e mudo peixe do mar. Significa que as suas composições, aquilo que ele está compondo ali, é uma matéria que estava presente antes dele em outras coisas. Começa a entender? Vamos pensar o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, a gente estuda ciclos biológicos, né, dentro da química e dentro da biologia, né? A ideia de que eu sou composto por carbono, se eu tenho a perspectiva dos átomos, se eu sou composto por carbono, eu posso vir a ser composto, né? Estou comendo ali um pedaço de um vegetal, e aí os nutrientes que estão ali naquele cereal passam a me compor, de certa forma, né? Minha barriguinha, né, um dia já foi um churrasco, não é assim que a gente pensa? Então, esse pensamento científico se transformou, de certa forma, em um pensamento místico em Empédocles. Em seu poema, fala ainda das maneiras de se purificar do ciclo das reencarnações, né? Este pensador, portanto, promove uma síntese entre física, mística e teologia. As raízes são divinas, assim como as forças da amizade e da discórdia. Deus, o Deus dele chamava-se Esfero, que é a força do amor potencializada na junção do mundo, e as almas são demônios, né? As dimensões físicas e místicas estão dessa forma unidas, mesmo corpo e alma são feitas das mesmas coisas e não se antagonizam, tá? Por mais que tenha essa viagem toda aqui no final aqui da mística do Carme Lustral de Empédocles, fica aí na cabeça que as coisas são a ideia da inalterabilidade de cada um, tá? De que as coisas não mudam, são formados por raízes, né? E aqui em Anaxágoras vão chamar sementes, né? Mas essas raízes de Empédocles, assim como as sementes, as homeomerias de Anaxágoras, mostram que o mundo é formado por um conjunto de coisas que não se modificam. Tá? Vamos chegar lá e vamos pensar nisso juntos, tá? Mais um físico aqui, físico, gente, lembra natureza, né? Defensor de uma filosofia da natureza, defensor dos eleatas, dizendo que nascer e morrer são apenas aparências. Teríamos assim o nascer de compor-se e o morrer de dividir-se. Todavia, não concorda que as coisas sejam compostas apenas por quatro raízes, como Empédocles. Para ele são mais. Ele é um pluralista, mas, digamos assim, eles têm uma sequência de pensamento aqui. As qualidades são inúmeras, são maiores do que quatro, né? Então ele dá o nome de as sementes, o arqué de Empédocles eram as raízes de todas as coisas, os quatro elementos fundamentais. E as, a raiz de todas as coisas em Anaxágoras, né? O princípio geral, universal, né? O arqué,
em Anaxágoras tem o nome de sementes, tá? Ou homeomerias. São inúmeras, quantas são inumeráveis as qualidades das coisas, né? Então, coisas secas, uma homeomeria, coisas úmidas, uma homeomeria, uma semente, a semente da secura, a semente da umidade. Aí vai ter tudo quantos forem qualidades, né? A semente da beleza, a semente da feura, a semente do que é bom, a semente do que é mal. E aí que você pensa em características, não precisa ser só características físicas, não. Sabendo que eu estou pegando características morais. O que forma todas as coisas são características, são sementes de cada coisa, tá? Né? Semente de claridade, semente de escuridão, por aí vai, tá? Então as sementes são inúmeras, quantas são inumeráveis as quantidades de coisas, tá? Ou seja, são infinitamente variáveis. Quantas são as sementes? Infinitas, tá? E tais sementes podem ser divididas sem nunca atingir o nada. Vai dividindo, 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 pega um pedaço aqui, divido em dois, pego o que foi cortado em dois, divido, vou dividindo, 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 dividindo. Já cheguei até na lógica do argumento de Demócrito. Quando você não conseguir mais dividir, você chegou no átomo. Átomo significa o quê? A não. Tomos dividido. Aquilo que não pode ser dividido. É uma semente que forma todas as coisas que não pode ser dividido. Mas, professor, não tinha microscópio na época, não era tão avançado. O átomo, antes de ser o átomo que nós conhecemos hoje, da física e da química, o átomo ele foi um artefato, um construto da razão. A gente até sabe que nós podemos cindir o átomo, quebrar o átomo, né? Mas a ideia aqui é que a gente poderia chegar num átomo, e aí a palavra átomo já fala isso, né, gente? Que não pode ser dividido. É uma semente que vai formar todas as coisas. A mistura das sementes, né? Que era o que o Empédocles estava falando, é a composição. Voltar com essas sementes para o original seria o quê? A dissolução. Ou seja, são infinitamente variáveis e tais sementes podem ser divididas sem nunca atingir o nada, visto que o nada não existe. Ele é atas. E por essa característica são chamadas homeomerias, que é partes semelhantes, formando um misturado junto. São as substâncias. A diferença das coisas é determinada pela predominância da característica de uma semente. Então, todas as coisas possuem todas as sementes. Então, por isso, tudo está em tudo. Mas vão ter algumas sementes de algumas qualidades que vão ser mais abundantes, tá? Para ele, a carne não pode nascer de não carne. Por isso, no trigo há carne. Isso faz menor sentido. Se eu penso ali que na carne tem carbono e no trigo tem carbono, então começa a fazer sentido. Mas para ele ali, que não entendia ainda o que era um átomo, ele entendia que a carne não nasce da não carne. Então, quando eu como um pão, no pão tem sementes de carne que vão se tornar em mim sementes de carne. Vão se agrupar a mim. Ou sementes de gordura, ou sementes de umidade, sementes de água, tá? O movimento que faz nascer as coisas da mistura caótica originária é a inteligência divina. E tem, obviamente, uma parte aí, uma compreensão, né, de que tem uma força cósmica, cosmológica, que forma tudo que existe. Né? Com efeito, é a inteligência, a mais sutil, mais pura de todas as coisas. Possui pleno conhecimento de tudo e tem imensa força. Nós partimos então para Leucipo, né, continuando então Anaxágoras, e Leucipo, gente, vai ser o primeiro a usar, antes de Demócrito ainda, o conceito de átomo, tá? Para ele, pelo atomismo, as qualidades dos corpos sensíveis são possíveis porque em tudo há os elementos iniciais que compõem progressivamente, gerando outras coisas. Nós sabemos que isso é verdade, né? As qualidades dos corpos sensíveis são possíveis porque em tudo há os elementos iniciais que compõem progressivamente, gerando outras coisas. Ao mesmo tempo, podem as coisas também retornar aos elementos originários. Importante, o que se destaca dos elementos iniciais é o fato de eles serem insecáveis ou inquebráveis, o fato de eles serem átomos. Os átomos, então, são partículas,
né? Leucipo, racionalmente, isso, gente, sem microscópio, nem sem nada, é só pela razão. Os átomos são partículas homogêneas quanto ao conteúdo, onde a diversificação se dará por conta da figura dos mesmos e dos seus arranjos. Para ele, nada deriva do acaso, mas de uma razão e sobre uma necessidade. Acreditava que todas as coisas são ilimitadas e que se transformam umas nas outras. Eureka! Chegamos num pensamento mais próximo do que temos hoje. E nós partimos o quê? Da água, tá? Vamos lembrar disso. O todo seria vazio e ocupado por corpos, matéria, né? Sendo os mundos formados quanto aos corpos entram no vazio e misturam-se. Algo confirmado na física moderna de Dalton e de Avogadro. E, gente, Avogadro aqui, obviamente, não nasceu no ano de 17.776, né? Tem um 7 a mais aí, né? Século XVIII, né? 1776 a 1856. Então, Dalton e Avogadro, na verdade, né, compreendem o mundo através dos olhos de Leucipo, né, de que o todo é um vazio e é ocupado por matéria. Esse Papai Noel com cara de louco aqui é o Demócrito de Abdera. E aí, finalmente, Demócrito, sobre as costas de Leucipo, de Anaxágoras, de Empédocles, dos Eleatas, vai conseguir dizer que, e obviamente da primeira pergunta de Tales, ele vai conseguir dizer, ele acredita que um número pode ser dividido até o infinito, mas não se tratando de uma partícula material que chegaria a uma parte que não poderia ser dividida, temos o átomo. O átomo é o elemento básico para o surgimento de todas as coisas em suas articulações. A homogeneidade estrutural do universo depende disso, dadas as muitas possibilidades de se conjugar os átomos. A gente está falando de um período antes de Cristo, gente. Isso que é o fantástico, tá? As qualidades, faltou um Szinho, as qualidades sensíveis são aparentes e não há outra coisa senão átomos e vazio. Mesmo as percepções são combinações de átomos. Os átomos não sofrem modificações. O que muda são as composições. No cálculo, a gente já consegue evoluir, a gente já foi para longe, para depois disso aqui, a gente já deu um passo longo nisso aqui, mas o fato é como a construção racional conseguiu ser tão interessante. O caminho que nós chegamos com os filósofos cosmólogos, com os filósofos pré-socráticos, neste ponto, de que os átomos não sofrem modificações, o que muda são as composições. Isso não é fácil de perceber assim. Não é no mundo mitológico como o que eles estavam inseridos, isso não é tranquilo de perceber. No caos inicial não existiam corpos diferenciados, sendo a primeira separação causada pelos diferentes pesos atômicos. O nascimento da vida explica-se por processos de putrefação e fermentação. Os processos vitais dão-se pela evolução do frio e do calor, e a diferença entre animais dependem da estrutura atômica. A gente poderia ficar aqui mais algum tempo, né, brincando com essas premissas. Né? Os processos vitais dão-se pela evolução do frio e do calor. Tem muita coisa aqui que a gente podia conversar sobre aqui, né? Sobre as mudanças, né, o fluxo, né, no universo de energia, por exemplo, né? Afinal de contas, aí, quais são os fenômenos de transporte, os fenômenos de passagem, de transferência de calor, de transferência de massa, né? Que permitiriam, né, a composição do universo, né? Os ciclos biológicos, aí, a putrefação e a fermentação, e mesmo a questão das diferenças estruturais, né, dentro da composição das próprias células e como que essas células se configuram por uma lógica atômica. Para acabar, gente, Diógenes de Apolônia, né, é contrário ao pensamento de Melisso, né, é também um filósofo pré-socrático, tá? Por isso que ele está aqui, já é o nosso último filósofo, né? Ele é contrário ao pensamento de Melisso, uma vez que defende a multiplicidade. Mas aí nós já chegamos onde nós queríamos aqui na aula. Vou só fazer aqui a tabelinha, tá? O arqué para ele é o ar que ele considera sendo Deus, que atinge tudo, dispõe de tudo e está em tudo. Bacana, né? Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa, mas sendo ainda assim a mesma coisa. Se isso não fosse verdade, defende Diógenes, as coisas não poderiam se misturar.
nem fazer bem ou mal umas às outras. A planta não poderia brotar da terra se tudo não fosse composto de modo a ser o mesmo. Então as coisas são as mesmas coisas. A gente poderia aqui tentar fazer uma relação aqui atomística, né? Todas as coisas nascem das diferenciações, mas acabam por voltar ao mesmo lugar. Lembra-te que é pó, né? E ao pó retornarás. E tais diferenciações somente são possíveis por uma inteligência que faz o dia ser o dia e a noite ser a noite. A similaridade é tanta que a mistura de substâncias é que produz algo aparentemente novo. Defende ainda que o ar, como alma comprovada pela necessidade de respirar dos seres animados, né? Então nós respiramos, então precisaríamos deste ar aqui que forma todas as coisas. O importante, gente, é perceber o seguinte: todo o caminho aqui intelectual que nós fizemos para compreender este caminho da filosofia pré-socrática, né? De que o importante são as perguntas, que a pergunta é fundamental, né? E que a busca de compreender a ordem do universo, o cosmos, é o que levou estes filósofos de uma maneira intelectual a saírem da resposta de Tales, Arque, Hidros, e chegarem numa compreensão atomística de que a realidade seria formada por matéria, num conjugado do vazio e que as coisas se dariam por misturas e por dissolução atômica, tá? Ufa! Desse modo, então, né, desejo a vocês, né, espero que tenha sido uma aula bacana, que tenha trazido algum proveito para vocês. Sei que aulas grandes assim às vezes causam certo incômodo, né? As pessoas ficam ali perturbadas, querendo saber para onde que vai, para onde que não vai, mas espero aí que tenha conseguido não ser monótono e possibilitado gerar ou nutrir algum conhecimento para vocês. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.